É bom estar aqui junto com os irmãos, participando deste culto maravilhoso na presença do nosso Deus. Hoje é um daqueles dias que eu gostaria de ficar quietinho em casa, sabe? Só descansando o esqueleto, como a gente costuma dizer. Mas o crente tem que ter palavra, né? Uma coisa, irmãos, que me preocupa é honrar a minha palavra. Só mesmo por motivo de força maior é que eu deixo de cumprir um compromisso. Isso também é uma questão de caráter, né? O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter compromisso com aquilo que fala. Se prometeu, dá um jeito de cumprir, porque senão fica feio, né? Você marca com a pessoa, combina o horário, o local, e chega lá, você fica esperando e a pessoa não aparece, aí fica chato, né? Eu prometi ao pastor Alexandre que estaria aqui, e mesmo cansado fisicamente, mas estou aqui juntamente com os irmãos, dando glória a Deus. Queridos, eu quero ler em Atos capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos. Queridos irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro que continua falando de Jesus, né? Os evangelhos terminam em João e Atos ele continua falando. Foi escrito por Lucas, que também escreveu o seu evangelho. E o Senhor Jesus ele havia ressuscitado dentre os mortos, e diz a Bíblia que durante 40 dias ele aparecia para os discípulos e desaparecia. Nós lembramos muito bem daquela ocasião em que os discípulos estavam trancados dentro do cenáculo e Jesus se apresentou no meio deles dizendo: Paz seja convosco. Os discípulos se alegraram muito porque viram o Senhor Jesus ressuscitado. Mas Tomé não estava presente naquela ocasião, e quando os discípulos falaram que Jesus estava vivo, ele disse que só acreditava se visse as marcas nas suas mãos e no seu lado. 8 dias depois, diz a Bíblia que eles estavam novamente reunidos. Desta feita, Tomé também estava presente, e Jesus entra com as portas fechadas e diz: Paz seja convosco. E ele se dirige para Tomé e diz: Tomé, veja aqui as minhas mãos, veja aqui o lado, que sou eu mesmo. E aí Tomé caiu de joelhos e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus falou: porque vistes, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia! Irmãos queridos, Jesus, ele passou para os discípulos uma promessa do Pai, que eles deveriam permanecer em Jerusalém. A ordem do Pai
é que eles ficassem em Jerusalém, porque em Jerusalém eles seriam revestidos de poder, porque o Senhor Jesus disse que João, como já foi lido aqui nesta noite, ele batizou com água para o arrependimento, mas o próprio João deu testemunho de Jesus dizendo que ele não era nem digno de desatar as sandálias do mestre, e que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas acontece, queridos irmãos, que era preciso estar em Jerusalém, era preciso obedecer a ordem dada por Deus. Sabe por que muitos crentes hoje não recebem o batismo com o Espírito Santo? É porque não obedecem, é porque querem do seu jeito, e assim não funciona. Os discípulos, eles ficaram reunidos lá em Jerusalém, orando, pedindo a Deus pelo cumprimento da promessa. E nós entendemos, irmãos, que Pentecostes aconteceu justamente 50 dias depois da Páscoa, porque os irmãos se lembram que Jesus, ele celebrou a última Páscoa com os discípulos. Em seguida ele instituiu a Santa Ceia, e naquela mesma noite ele foi preso. No dia seguinte ele foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! E aí, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos durante 40 dias. Depois ele reuniu os discípulos em certo lugar, e enquanto dava para eles as últimas instruções, o Senhor Jesus começa a subir perante os olhos dos discípulos. Ele foi elevado ao céu, mas antes fez a promessa que eles permanecessem em Jerusalém, e depois de 10 dias, os discípulos ali em oração, pedindo a Deus que cumprisse a sua promessa. Aleluia. Porque, irmãos, os discípulos, eles não poderiam sair para fazer a obra de Deus sem estar revestidos de poder, porque a tarefa não seria fácil. Nós sabemos perfeitamente que a obra de Deus não é fácil. A obra de Deus não é para qualquer um, é somente para aqueles que foram chamados, somente para aqueles que foram revestidos de poder. E o que Jesus queria é que os discípulos realmente fossem revestidos de poder, para que eles pudessem ter condições de fazer a obra de Deus. Mas eles precisavam esperar na promessa de Deus, no tempo de Deus. Porque, queridos irmãos, através da promessa do Senhor, eles e nós também recebemos um intercessor. O que é um intercessor? É alguém que intercede, é alguém que pede a favor de alguém. E o Espírito Santo, aleluia, que foi derramado naquele dia de Pentecostes na vida dos discípulos, ele é chamado de
por nós. Sabe, aqueles dias, aqueles momentos difíceis da nossa vida, quando nós não temos nem palavras para orar, quem é que não passou por isso? Quem não passou, se prepare, porque vai passar. Que a gente só sabe chorar aos pés do Senhor. Muitas das vezes ficamos sem saber o que pedir. Mas é nesses momentos que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque ele é o nosso intercessor. Glorificado seja o nome de Jesus para todos sempre. E aquele Espírito bendito que foi enviado do céu no dia de Pentecostes sobre a vida dos discípulos, ele também é chamado de Consolador. Irmãos, nós vivemos num mundo corrupto, vivemos num mundo dominado pelo pecado. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E às vezes neste mundo, nós, igreja de Deus, choramos, sofremos, padecemos, mas nós podemos contar com esse Consolador amado. Nas tristezas da vida, Ele está nos consolando, porque Ele é chamado de Consolador. O próprio Senhor Jesus Cristo falou no capítulo 14 de João: aquele Consolador, quando vier, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Nós entendemos que o Senhor Jesus, ele veio a esta terra cumprir uma missão. E ele cumpriu a sua missão, voltou para o Pai e agora enviou o Espírito Santo, o Consolador, para, através da igreja, dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E esse Espírito Santo, ele nos consola. E é coisa maravilhosa nós sentirmos o consolo do Espírito de Deus na nossa vida. Às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja triste, abatido, porque nós somos seres humanos. Nós não somos super-homens nem Mulher Maravilha, né? Somos feitos de carne e osso, temos os nossos altos e baixos, todo mundo passa por isso. Mas o Consolador amado, ele está em nós. Às vezes nós chegamos na igreja triste, né? E alguém canta o hino, e o Espírito de Deus pega a letra daquele hino, e através daquele louvor, ele nos consola o coração. Aí nós voltamos para casa consolados. De repente, alguém lançou sobre nós uma palavra que machucou lá dentro, uma palavra que magoou, mas aí o Espírito bendito, ele nos consola. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E esse Espírito Santo que foi enviado para a igreja, ele é uma testemunha de Jesus. O Espírito Santo, ele dá testemunho de
de Jesus. Sabia disso? Por isso que o crente cheio do Espírito Santo, ele também é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ele testemunha daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida e também na vida de outras pessoas. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele foi enviado para morar em nós. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo de Deus. Isso é coisa maravilhosa. Nós sabemos que somos considerados o templo do Espírito Santo. Aleluia. E daí a importância de nós zelarmos pela presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Bebe água aqui que a garganta está querendo falhar. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele nos dá poder para nós testemunharmos de Jesus Cristo. Só pode ser testemunha ocular aquele que vivenciou, aquele que passou por um processo. Aleluia! E todos nós, irmãos, que estamos aqui nesta noite, nós tivemos um passado sombrio, um passado distante de Deus, com exceção daqueles que já nasceram no berço evangélico. Os outros, todos nós tivemos um passado sombrio, coisas que fizemos lá atrás que não gostamos nem de lembrar. Não é verdade? O passado ficou lá para trás. O Senhor Jesus pegou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. E Ele fez de nós novas criaturas. Aleluia! E além de transformar a nossa vida, além de perdoar os nossos pecados, aleluia, Ele nos deu o seu Espírito para morar em nós. É simplesmente maravilhoso. Sabe, irmãos, a alegria que nós sentimos não vem de nós mesmos. É a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Mesmo às vezes enfrentando lutas, problemas, dificuldades das mais diversas, lá no fundo do nosso coração nós temos alegria. Deus me fez uma pessoa alegre, graças a Deus por isso. Eu sou alegre. Eu ainda consigo sorrir, mesmo passando dificuldades. Isso é a presença do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Porque Deus, Ele cumpriu com a sua promessa, que começou com Joel, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Irmãos queridos, o batismo com o Espírito Santo é uma realidade. Mas para receber é preciso estar enquadrado no centro da vontade de Deus. Não se recebe o batismo com o Espírito Santo de qualquer jeito, não. De qualquer maneira, não. Tem que estar na vontade de Deus. Porque, irmãos, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Pastor, dirigente, ninguém. É só Jesus. Mas Ele sonda o coração. Tem gente que tem vontade, às vezes, de ser batizado com o Espírito Santo, mas
Não, é do jeito de Deus. Jesus falou para os discípulos: vocês não podem se ausentar de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E eles obedeceram a ordem de Deus, ficaram em Jerusalém, buscando a Deus em oração sincera. E aí aconteceu o cumprimento da promessa. Aleluia, glória a Jesus. E para nós experimentarmos esta promessa, nós temos que ter fé. Os discípulos tiveram fé. Aliás, nem todos, porque segundo os estudiosos, era por volta de 500 irmãos reunidos. Mas muitos começaram a desanimar. Rapaz, esse negócio está demorando demais. Eu estou cansado de orar. Eu estou clamando e a promessa não acontece. E de 500 ficaram somente 120. E foi lido aqui nesta noite, em Atos 2, que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos aqueles que permaneceram na fé. Não, quem prometeu foi Jesus. Irmãos, Jesus, ele cumpre aquilo que ele promete. O homem pode falhar, mas Jesus não falha nunca. Nunca uma promessa feita por Jesus caiu por terra. E nunca vai cair. Aleluia! Então os discípulos tiveram fé e receberam. Quem busca o batismo com o Espírito Santo precisa ter fé. É dizer: Senhor, é a tua palavra que diz assim, eu quero receber, porque está escrito na tua palavra. Não é a palavra de homem, não, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele tem sim interesse em batizar com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é revestimento de poder. É uma capacitação de Deus na vida do homem e da mulher para fazer a obra de Deus. Quem está revestido de poder de Deus não tem medo de nada, enfrenta os problemas de frente. Quem está revestido de poder não anda amedrontado, não. Glória a Deus. Porque ele sabe que quem está nele é mais forte. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu ensinei os meus filhos a se defenderem no mundo espiritual. Eu me lembro perfeitamente que Esdras, ele era bem menorzinho, e ele estava querendo vomitar. Aquilo me chamou a atenção. Ele chegou perto do vaso e falou assim: está repreendido em nome de Jesus. E não vomitou. Então, queridos irmãos, para receber o cumprimento da promessa, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, é só através da fé. Glória a Deus. Precisa crer, porque se não crer, não recebe. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Conta-se que uma determinada igreja, não vou falar o nome por questão de ética, alguém falou sobre o batismo com o Espírito Santo e a maioria não creu, como tem gente que não crê no batismo com o Espírito Santo. Mas um pequeno grupo resolveu fazer uma prova.
batizou com o Espírito Santo. Você que me ouve nesta noite, faça uma prova com Deus. Agora não vai duvidando não, porque Tiago diz que quem duvida é semelhante à onda do mar, que vem e vai, né? Mas se buscar com fé, recebe o cumprimento da promessa na sua vida. Glória a Jesus. É preciso esperar o tempo de Deus. Porque os discípulos só foram batizados no tempo de Deus. Irmãos, quem tem a voz de comando é Deus. Não sou eu, nem você, nem nós, é Deus. É Ele que determina e está determinado. Glória a Deus, aleluia. Não é como a pessoa quer, não. É no tempo de Deus, do jeito de Deus. Do jeito que Deus determinou, vai acontecer. Aleluia. Aí eu me lembrei agora que um crente, ele queria ser batizado com o Espírito Santo, mas disse que ele falou assim: mas eu não quero ser igual a esses crentes aí não, que fica chorando, com o nariz cheio de rebelde, desculpa estar falando assim. Não quero desse jeito não, que fica todo descabelado não. Eu quero, no dizer dele, um batismo assim mais light, sabe? Mas aí foi engano dele. Ele estava no escritório, aí sentiu vontade de orar. Lembrou do culto passado, sentiu vontade de orar e foi orar. E Jesus batizou ele com o Espírito Santo lá no escritório dele, e cadeira, tudo do lado. Quando foram ver ele, ele estava lá todo escabelado, com a cara cheia de lágrimas, de tanto que ele chorou. E Jesus batizou ele. Glória a Deus. Ditar regras para Deus não funciona, irmãos. Não, é se entregar. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas do jeito que o Senhor quiser fazer. Pode acontecer da pessoa receber quietinha no seu canto, pode. Mas pode acontecer também de acontecer comigo. Comigo foi assim, lá em Minas Gerais, no ano de 92, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo e ninguém me segurava. Porque uma alegria inexplicável invadiu meu coração, que eu queria, irmãos, era me extravasar na presença de Deus. Algo que eu desejava há muito tempo. E chegou no tempo de Deus, Ele me batizou com o Espírito Santo. E de lá para cá eu estou falando língua estranha. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. E essa promessa, queridos, se recebe através da oração permanente. Glória a Deus, aleluia. Tem que insistir diante de Deus. Orou, um dia não recebeu, continua orando. Verdade. Naquele propósito, Senhor, fazer igual Jacó. O anjo disse: olha, já está amanhecendo o dia, deixa eu ir embora. Ele falou: não te deixo ir enquanto não me abençoares. É desse jeito. Glória a Deus. É você insistir com aquilo que você quer. Deve ser um objetivo na vida do crente ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, hoje, batismo com o Espírito Santo nas igrejas é raridade. As pessoas não estão tendo interesse em receber o batismo de fogo, o batismo de poder. Aleluia. Para viver segundo a vontade de Deus. Tem certas fraquezas na vida do crente que ele só vence se for batizado com o Espírito Santo. Porque o crente batizado com o Espírito Santo, ele tem algo mais na sua vida. Ele tem condições de resistir mais. Ele não se entrega. Aleluia. Vai até as últimas consequências. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E também só recebe o batismo com o Espírito Santo
quem é verdadeiramente convertido. Quem está na igreja fingindo ser crente não recebe não. Pode ficar 20 anos, não recebe. Não estou dizendo que ninguém aqui está fingindo não, pelo amor de Deus. Estou falando no geral, viu? Porque, irmãos, Jesus não vai batizar ninguém com o Espírito Santo sem ter aceitado Jesus como Salvador. Isso não existe. Agora, quando a pessoa realmente se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Salvador e passa a buscar o batismo com o Espírito Santo com persistência, aí recebe. Aleluia! Porque a vontade de Deus é batizar crentes com o Espírito Santo para ser testemunha de Jesus, para falar de Jesus com ousadia. Eu costumo dizer assim, irmãos, que o crente, depois que ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele fica bem ousado no sentido da palavra. Aí, às vezes o crente vem para frente já com a perna tremendo, né? Com a perna tremendo, meu Deus, a voz trêmula, não sai a voz direito. Não, quem é batizado com o Espírito Santo, isso aí já é passado. A pessoa se torna ousada na presença de Deus. E se muitas vezes não puxar o paletó, quer até tomar conta do culto inteiro, daí que entra a prudência, né? Porque, irmãos, ser batizado com o Espírito Santo é bom demais da conta, como diz lá em Minas Gerais. Glória a Jesus. Aleluia. E esse batismo com o Espírito Santo é justamente dar poder para o crente viver segundo a vontade de Deus. Aleluia. Porque, irmãos, a nossa vontade é só fazer o que não presta. A nossa vontade, eu estou falando, irmãos, da nossa natureza adâmica, da nossa natureza caída, é só fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo nos dá essa condição de nós vivermos segundo a vontade de Deus, de nós andarmos nos caminhos do Senhor. Porque o crente batizado com o Espírito Santo, ele tem desejo de consagrar sua vida, ele tem prazer em estar na igreja nos dias de culto, mesmo às vezes chovendo, mesmo às vezes com o corpo físico meio apertado, ele está na igreja, porque o Espírito Santo faz a pessoa sentir prazer em congregar. O crente que não congrega está faltando alguma coisa na vida dele. É bem verdade que tem dias que não dá, né? Às vezes apareceu lá um imprevisto de última hora, mas o que não pode acontecer é se tornar um mau hábito na vida do crente. Não querer congregar, e infelizmente muitos estão nessa situação. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, irmãos, é para dar força para o crente sofrer pelo nome de Jesus. Tem crente hoje muito melindroso, cheio de mimimi, né? Quer servir a Deus, mas cheio de mimimi. Se você passar por ele na rua, não cumprimentar com a paz do Senhor, é capaz de desviar, né? Mas quando nós olhamos para a vida dos crentes primitivos, eles não eram cheios de mimimi, não. Eram crentes autênticos, que chegava perante as autoridades e dizia: olha, se você não negar Jesus, você vai morrer ou você vai ser preso. Ele não negava. Muitos foram mortos, estraçalhados por leões, mas não negaram a Cristo. Mas hoje está um negócio muito diferente. Às vezes o pastor
tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque mesmo falando às vezes dentro da palavra, tem gente que se sente ofendido. Não gostei da palavra do pastor, parece que falou para mim. Às vezes o pastor não está nem sabendo de nada. Dias atrás, um tempo atrás aí, eu preguei na congregação, nem me lembro mais que passagem foi que eu preguei. Enquanto eu estava pregando, a irmã falou: tudo que está pregando é para mim. Eu não sabia de nada. Entre ela lá e o marido, né? Então, irmãos, é bom estar atento ao que o Espírito de Deus fala através da palavra. É preciso estar revestido de poder para ter a força suficiente para sofrer pelo nome de Jesus. Aleluia. E para terminar, poder para testemunhar ao mundo. Irmãos, a coisa está feia e vai ficar mais feia ainda. Eu estava conversando com o pastor Alexandre hoje no trabalho. Estamos trabalhando ali em Alcobaça, que no Canadá já criaram uma lei que é proibido citar a Bíblia. Isso não está isento de acontecer no nosso país, não, viu? Tem país aí, se não me engano, na China, que se alguém tiver um versículo bíblico no celular, vai preso. É desse jeito. E nós, graças a Deus, estamos num país livre, né? Ainda temos liberdade de falar de Jesus e devemos aproveitar esta oportunidade, queridos irmãos, porque Deus, Ele cumpriu a sua promessa na nossa vida. Ele nos deu o batismo com o Espírito Santo. E agora nós devemos permanecer na presença de Deus, procurando fazer a sua vontade. Porque Deus, Ele cumpriu com a sua promessa. Aleluia. E tem uma promessa que nós estamos aguardando o cumprimento dela a qualquer hora, que é o arrebatamento da igreja. Devemos estar firmes na presença do nosso Deus, porque Jesus está voltando. Hoje mesmo, antes de vir para a igreja, eu peguei o celular e estava mostrando que lá no Paraguai não, na Venezuela, que teve aqui aquele terremoto, já morreu muita gente. Estava o céu todo vermelho, cor de sangue. Depois você pesquisa, você vai achar. As pessoas ficaram admiradas, né, da cor que ficou no céu lá naquele país. Tudo isso, irmãos, são sinais da vida de Jesus. Queridos irmãos, que Deus continue abençoando as nossas vidas, que nós possamos permanecer na presença do nosso Deus, porque assim como o Senhor cumpriu a promessa do batismo com o Espírito Santo, Ele vai cumprir também a promessa do arrebatamento da igreja. E nós precisamos estar preparados para naquele dia subir com o Senhor para a glória. Que Deus abençoe em nome do Senhor.